Vindo a esse culto, te convido a ir tomando seu lugar para que a gente possa dar início à nossa celebração. Que bom que você está aqui. Meu desejo nessa manhã é que você possa estar se sentindo abraçado pelas pessoas que estão aqui e principalmente também por Deus, pelo Espírito Santo, que Ele possa estar agindo no seu coração nessa manhã. Eu não sei qual carga de frustrações, ou de alegrias, ou de ansiedades que você está trazendo da sua semana, mas esse é o lugar correto para que você possa estar abrindo os ouvidos espirituais do seu coração para estar ouvindo o que Deus tem para você. Que as músicas de hoje possam estar falando no seu coração, que você também possa estar expressando com gratidão e se lembrando de todas as bênçãos que Deus tem trazido para a sua vida. Feche seus olhos, ore comigo, entregando essa celebração para Deus. Senhor Deus, Pai, eu te agradeço porque o Senhor tem nos cuidado, Pai, o Senhor tem nos protegido e como igreja, Pai, a gente é tão grato por poder estar aqui nesse domingo de manhã e junto com os nossos irmãos ter a oportunidade de estar louvando o Teu nome, Deus, e estar escutando a Tua voz através da palavra pregada, através de cada uma das músicas que serão cantadas. Ó Senhor Deus, prepara nosso coração, Pai, para que a gente esteja disposto, Deus, a não só te ouvir, não só corretamente interpretar a Tua palavra, Deus, mas também estar disposto a aplicar elas nas nossas vidas, Deus. Esteja falando com a sua igreja nessa manhã, Pai, é o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se colocar de pé? Sobre o meu pensar, todo teu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Verdade nova em mim, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Amém. Que o Senhor reine na vida da sua igreja. Tu verás o fruto
do teu penoso trabalho e te alegrarás, e te alegrarás. Povos de todas as tribos, línguas e nações, e te alegrarás, e te alegrarás. Que o meu viver revele quem tu és, tão puro e santo Deus. Toma o teu lugar, que teu coração se alegre sobre mim. Glória e honra a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo. Todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso. Vinícius. Tu verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás, e te alegrarás. Os povos de todas as tribos, línguas e nações, e te alegrarás, e te alegrarás. Que o meu viver revele quem tu és, tão puro e santo Deus. Toma o teu lugar, que o teu coração se alegre sobre mim. Glória e Cordeiro Santo, Cordeiro Santo. Todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso. Senhor Deus, nós te pedimos, Pai, que o Senhor use nossas vidas, Deus, o Senhor use essa igreja, Pai, para estar brilhando a tua luz nesse mundo. Que cada lugar que a gente for, Deus, que a gente possa ter segurança, Pai, que o Senhor está conosco, que o Senhor possa estar se agradando, Pai, sobre o teu trabalho nas nossas vidas. Que nós estejamos sempre dispostos, Pai, a ser teu instrumento, Deus. Esse é o nosso desejo. Tu verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás, alegra-te sobre mim. Tu verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás, alegra-te sobre mim, alegra-te sobre mim, Senhor. Alegra-te sobre mim, Senhor. Alegra-te sobre mim, Senhor. Alegra-te sobre mim, Senhor.
só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. De ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Mais uma vez. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Ó Senhor Deus, obrigado, Pai, porque em Ti nós temos a segurança, Pai, do perdão dos pecados, da salvação e de um Deus que nos acompanha todos os dias, Pai. Obrigado, Pai, pelo Teu amor, pela Tua companhia, Deus, pelo Teu cuidado. Em nome de Jesus que eu oro, Pai. Obrigado. Amém. Você pode sentar. Nós continuamos adorando a Deus e agora o adoraremos através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Se você nos visita nessa manhã, se você quiser participar desse momento, sinta-se à vontade, mas não se sinta constrangido. Entendemos que esse é um privilégio nosso como igreja e é um momento de expressarmos a nossa gratidão a Deus pela sua fidelidade a nós.
Vamos orar juntos pelas ofertas e dízimos. Senhor, obrigado pela tua fidelidade. Obrigado a Deus porque tu tens sido tão bom para com cada um de nós. Pai, oramos pedindo graça do Senhor na aplicação desses recursos. Oramos também, ó Deus, para que em todo momento sejamos encontrados fiéis ao Senhor. Em tudo aquilo, ó Deus, que nos é requerido e nos é pedido. Pai, e eu oro para que todos aqueles que hoje, nesta manhã, precisam, ó Deus, de alguma forma de sustento, um trabalho, ó Deus, contratos a serem fechados. Deus, em nome de Jesus, ouve a oração, ó Deus, daqueles que clamam ao Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Obrigado. Bom dia, graça e paz seja com cada um nesta manhã. Este momento também nós separamos para conhecer as pessoas que nos visitam pela primeira vez num culto de domingo na Nova Aliança. Se esse é o seu caso, se você está aqui pela primeira vez, nós gostaríamos de te entregar um presente, mas para que a gente possa saber aonde você está, precisaríamos e pediríamos que você ficasse em pé no seu lugar. Temos alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Todo mundo da casa. Então tá bom. Obrigado, Esther. Joia. Nós vamos agora ter o nosso momento missionário. E hoje nós vamos ver um pouco do que o Senhor tem feito lá no Timor-Leste, a partir da vida dessa família abençoada, Júnior, Karen e seus filhos. Então vamos ver o testemunho deles e aí oramos por eles. Olá, igreja. Tudo bem com vocês? Eu, Júnior, eu e minha família estamos aqui em Timor-Leste desde 2003 e mais recentemente, já nos últimos anos, nosso ministério tem focado na área profissional. A Karen continua atuando no programa de pós-graduação da Universidade Nacional Timor-Leste. Eu continuo trabalhando na área de informática, agora atuando mais no desenvolvimento de produtos digitais, aqui no contexto do Timor. E também continuamos a atuar no ensino teológico, através do Instituto Bíblico de Dili, em parceria com a UEC. E gostaria de contar com as orações de vocês, né, pela nossa família, e sempre grato, né, por vocês incluírem a gente em oração, né, nos momentos missionários da igreja e no programa missionário da igreja. Nós somos muito gratos por isso. Oi, queridos, sobre os nossos pedidos de oração pela família. O Ian passou um mês de férias conosco, ele foi embora ontem, voltou para a Alemanha, fica de novo aqui um vazio, que vocês orem por todos nós, e também pela volta e retorno do Ian. Ele já conseguiu um apartamento para morar junto com alguns amigos cristãos, também já está inscrito no curso. Mas ainda não conseguiu o reconhecimento do diploma escolar para se inscrever na universidade. Então, continua esse pedido de oração. Esperamos que até o final de setembro a gente tenha uma resposta definitiva. Outro pedido de oração é pelos nossos ministérios, que Deus nos dê um equilíbrio entre o trabalho na missão, o trabalho na universidade, o trabalho na empresa, o trabalho nas outras missões que a gente colabora, com os outros projetos, com a família, nossa vida também, pessoal, conjugal. Que Deus abençoe, que a gente seja luz aonde a gente estiver. Então nós vamos orar por essa família agora, temos esses pedidos. Você inclusive pode durante a semana também orar por esses pedidos, né, que têm sido projetados. Então aí você pode até tirar uma foto, se você quiser, para que você possa lembrar deles e orar por esses motivos. Então vamos orar junto por eles agora. Senhor, nós oramos te agradecendo por tudo aquilo que o Senhor tem feito no Timor-Leste a partir desta família. Obrigado, Senhor, por todo o cuidado para com a vida deles. Deus, apresentamos esses pedidos que foram colocados diante do Senhor.
Deus, e oramos principalmente para que diante dos desafios que eles têm de conciliar, ó Deus, tantas frentes ministeriais e também conciliar, ó Deus, com os seus relacionamentos, ó Deus, com as pessoas e principalmente o seu relacionamento familiar. Deus, que a paixão pelo ministério ela não seja maior do que a paixão pelo Senhor, primeiramente. Que no coração deles eles sempre possam guardar o seu coração, para que eles possam continuar mantendo uma vida de relacionamento contigo, que eles possam também em todo o tempo priorizar a família. Deus, mas obrigado por tudo que tem sido feito lá. Oramos, ó Deus, pelos trabalhos na universidade, pelos trabalhos, ó Deus, de tradução. Oramos, ó Deus, por todas as frentes que eles têm atuado. Pai, pedimos também em nome de Jesus, que, ó Deus, essa viagem de retorno do Ian para a Alemanha seja um tempo também, onde não só ele possa testemunhar do Senhor, mas também, ó Deus, experimentar em todo o tempo a Tua bondade e a Tua fidelidade, que ele seja luz aonde o Senhor o colocar na Alemanha e que também ele possa ser uma bênção na vida daqueles que compartilham, ó Deus, o apartamento com ele e também no tempo de faculdade, que o Senhor o abençoe grandiosamente, ó Pai, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Agora, nós vamos despedir a escola dominical, mas antes de despedir a escola dominical, nós vamos orar pela escola dominical, mas também vamos orar porque nessa semana nós tivemos, se você recebe as notícias pelo WhatsApp, pelo e-mail da igreja, nós tivemos então a notícia do falecimento da dona Carmen, né, mãe do pastor Robson, mãe do Rogério, do Renato, e então vamos orar pela família. Também na quarta-feira recebemos a notícia do falecimento da Janaína, irmã do pastor Fernando Leal, então também vamos orar pela família dele. Tá? E sempre coloque, né, nesses dias agora que se seguem, não são dias fáceis para os familiares, a vida destas duas famílias. Tá? E antes de orarmos, nós vamos só passar o vídeo do Next Generation que aconteceu ontem aqui, então antes da criançada sair, só para vermos o que foi feito ontem à tarde aqui no Next Generation. I like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just want to lift my hands and say that I love Him. I just want to lift my heart in praise. And I want to be thankful. I want to be grateful. I want to remember everything that the Lord has done. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to be. Então vamos orar, e aí avisando aos pais que hoje a saída para a EBD ela vai ser aqui por essa porta lateral, porque ali a parte de trás está em obras, então só para lembrar que a saída aqui será pela lateral, tá bom? Só o berçário? Então só o berçário aqui pela lateral, ok? Restante então mesmo caminho de sempre. Então vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esta manhã, pela Tua bondade e misericórdia derramada sobre cada um de nós. Queremos, ó Pai, orar pedindo o consolo do Senhor, ó Deus, à família Oliveira, ó Deus, aos filhos, aos netos da dona Carmen e todos os familiares e amigos e amigas que a conheceram. Pai, que o Senhor possa consolar e confortar o coração de cada um nesse tempo de separação. Deus, oramos também pedindo que o Senhor possa consolar a vida da família do pastor Fernando, ó Deus, lembramos do esposo, ó Deus, da Janaína, dos filhos, pedindo a Deus suporte do Senhor, que o Teu Espírito Santo seja com eles nesse tempo, ó Deus. Não são momentos fáceis para essas famílias, mas oramos pedindo o consolo do Senhor em todo o tempo. Deus, lembramos do pastor Vitor, ó Deus, da dona Helena, lembramos também, ó Pai, pedindo graça do Senhor sobre a vida deles. Lembramos da dona Lisel, oramos por ela também nesta manhã, pedindo graça do Senhor sobre ela.
Deus, e abençoe esse tempo de escola dominical. Oramos por cada professor e aluno, para que, ó Deus, em nome de Jesus, nesse tempo, ó Pai, de aprendizado da Tua palavra, que eles possam conhecer mais ao Senhor. Oramos também por nós que ficamos pedindo que o Senhor fale aos nossos corações, que os nossos corações estejam atentos, ó Deus, e com o solo preparado para receber a semente da Tua palavra. Usa a vida do pastor Robson nessa manhã, para falar aos nossos corações, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Deus abençoe, berçário, então, pela lateral e as outras salas ali pelo caminho tradicional. Pastor Robson, Deus te abençoe, querido. Bom dia. Eu queria primeiro agradecer a todos que manifestaram esse carinho, esse apoio para a gente. Desde terça de manhã, a mãe faleceu às 9h49 da manhã de terça-feira, mas foi muito especial todas as coisas, e eu quero tomar um pouquinho de tempo de vocês para testemunhar, para vocês verem como Deus cuida de cada detalhe da nossa vida. Eu tinha estado uma semana fora, precisava dar uma descansada. A doutora Iona e o Ruth me abençoaram aí, dando uma oportunidade de um lugar para estar fora um tempo e descansar um pouquinho. Fui sozinho e com concordância dos meus irmãos, porque a minha mãe tinha sido internada na quarta-feira anterior, e ela tinha pedido a Deus que chegasse aos 90 anos, e ela fez 90 no dia seguinte que ela entrou no hospital, na UTI. E seguiu-se toda uma série de circunstâncias que a gente viu como Deus estava cuidando. Domingo passado eu estava aqui, compartilhei com vocês, saí daqui, fui para o hospital direto, almocei alguma coisa ali do ladinho, comi alguma coisa e fiquei lá até às 5 da tarde. Depois, na segunda-feira, tive a oportunidade de voltar lá e passar a noite, a última noite dela, eu estava com ela. Nesses meio tempo, meus irmãos se revezaram, cuidaram bem dela, ela estava sempre sendo assistida. Os médicos já tinham decidido também que não valia a pena ir para a UTI mais, que era só realmente cuidar, dar conforto. E eu passei aquela última noite, de segunda para terça, com ela, e foi muito interessante, porque a primeira mensagem que eu recebi de WhatsApp foi às 8h12 da manhã, 1h30 antes da minha mãe falecer, do pastor Flávio, e dizia assim: pastor, estou orando por você e pela Marianja. Olha que coisa especial, né? E depois tudo se seguiu, e eu recebi no meu WhatsApp, eu não contabilizei grupos que tinham pessoas dentro, mas acho que 50 e tantas mensagens, que foram entrando, de gente trazendo uma palavra de conforto. Mari recebeu mais outras tantas, que dizia para ela: fala para o Robson que a gente está orando por vocês. Então, eu não sei quantas tantas foram, não tive condição de responder, então me perdoem todos que mandaram, muitos estão aqui, mas foi uma coisa interessante, tudo correu, então aí corre tudo fazendo, não teria tempo de contar todos os detalhes da providência de Deus naqueles dias. Eu cheguei então na terça de manhã, Renato me rendeu lá no hospital, e cheguei em casa na terça, e não deu 1 hora, o Renato me ligou dizendo: a mãe faleceu. Aí já voltei, eu estava lá, 20 minutos depois dela falecer, eu já estava no hospital de volta, ainda estava o corpo no quarto. Mas antes de eu sair de casa, a Mari me disse assim: alguém hoje cedo mandou uma música, um link que eu não conhecia, eu queria te mostrar, mas não deu tempo de me mostrar. E ficou assim, né, essa música. Depois ela me disse outras vezes: eu preciso te mostrar a música que mandar, mas não mostrou. E aí foi muito interessante, porque todo esse corre-corre, e o corpo foi para Santos, família de lá, todos os acertos,
Até que a gente conseguiu pegar a estrada, era 7h30 da noite, e o corpo já estava a caminho, e aí a gente chegou lá, era acho que 00:30 e pouco, e aí 6h30 da manhã a gente estava já lá para abrir o guardamento do corpo, e assim deu sequência. Aí eu ia trazer uma mensagem, trazer uma palavra, e eu não tinha tempo de pensar nisso, não tinha. Levei o notebook no porta-mala do carro, cheguei lá no lugar do sepultamento, num subsolo que tem lá, e aí o carro estava lá, fui lá, mas não tinha acesso à internet, não conseguia acessar nada. Falei, meu Deus do céu, o que eu vou falar? Eu não sei nem o que eu vou falar, não tinha nem como anotar nada. E aí quando abri o computador e comecei a ver, eu tentei achar, meus documentos estão na nuvem, né? Aí não tinha acesso pela internet, coisa séria. Mas aí só Deus faz as coisas como deve ser. A última vez que eu preguei aqui de manhã, talvez você vai lembrar, estava no meu desktop, foi uma mensagem sobre a ressurreição de Lázaro. E eu dizia assim, uma presença que faz falta, muita falta. Lembra disso? Estava ali. E eu podia usar aquele texto como base para a mensagem. Mas Deus colocou no meu coração lembrar uma coisa que eu já contei, acho que aqui na igreja, em algum momento. Uma das mais distantes lembranças da minha infância, eu devia ter uns 5 anos, mais ou menos. Eu contei isso lá no sepultamento e comecei a mensagem por aqui. Eu sempre tive bronquite asmática a vida inteira. Até hoje tenho. Controlada, tudo bem, mas de criança era um pouco pior. E volta e meia tinha que entrar com esses tratamentos e toma injeção e não sei mais o quê. E criança, nem adulto gosta de injeção, quanto mais criança, né? E a minha mãe me levava. A gente morava na rua até que a igreja que a gente frequentou, nesses primeiros anos, até os 6 anos de idade, morei ali naquele endereço. E ela me levava até a farmácia, que ficava uns 3 quarteirões para tomar injeção. E o suborno, para mim poder não reclamar e não chorar muito, era ganhar um gibi, uma revistinha, né, de quadrinhos. Então eu ganhava quadrinho, a revista era o meu consolo. E eu me lembro que eu fui andando com ela, de mão dada com ela. Por que eu não esqueci essa história? Porque eu larguei da mão dela. Eu sempre falei muito. Então se prepare, mas eu vou tentar acabar até em tempo, tá certo? Eu fui falando e larguei da mão dela. E aí, de repente, eu peguei na mão de volta. Só que eu não via que eu peguei na mão de outra pessoa que estava andando junto, pela rua, um estranho. E a minha mãe viu aquilo, quando é que vai dar isso, né? E quando eu olhei para aquela pessoa, eu desatei a chorar. Falei, que isso, né? A famosa frase, não é a mamãe, né? Não era a mamãe, né? E aí eu fiquei e tal, aí corri, agarrei a mão da minha mãe. E a mão da minha mãe foi uma lembrança dessa segurança. Até porque as últimas palavras da minha mãe, ainda consciente, não foi muito gostoso, porque foi quando ela foi para a UTI, eu estava no hospital, isso foi agora dia 21, há 2 semanas atrás, quarta-feira, 21 de agosto, e quando eles levaram do pronto-socorro para o atendimento, para ir para a UTI, eu acompanhei, fiquei na UTI lá no começo, as últimas palavras que ela falou para mim foi justamente chamando o meu nome. Ela gritava me chamando, para eu correr e dizer, mãe, eu estou aqui, e segurar na mão dela. Então essas são as últimas palavras que eu consegui dela. Depois, um dos últimos dias, ainda falei que queria orar com ela, e ela só conseguiu fazer assim com a cabeça. Mas foi assim, uma despedida difícil, mas essa palavra da mão, porque nos últimos anos, ela não enxergava, muitos de vocês sabem disso, quase nada. Ela gostava muito de que a gente segurasse a mão dela, ela gostava de puxar a minha mão assim, eu acho que meus irmãos faziam a mesma coisa, mas comigo eu sei que fazia, e ela gostava de botar a mão assim no rosto da gente, né? No rosto dela, e eu ficava com a mão assim no rosto dela, na cama, e então isso foi muito especial, e aí eu podia repartir um pouco essa palavra de Deus, sobre a presença que faz falta, e lembrar desse processo todo. Mas
quando chegamos, aí vem e volta e tudo mais, tudo transcorreu bem, tivemos um culto muito bonito, havia um auditório com 60 poltronas, tinha gente de pé, tivemos um momento de louvor muito especial, e assim nos despedimos dela. Quando voltamos, a Mari falou assim, eu não te mostrei aquela música que me mandaram terça de manhã. Eu falei, não mandou. Aí, inclusive, eu vim para a igreja. Eu vim para cá, ontem cedo ainda. E aí, ela daqui a pouco mandou a música para mim. Eu falei, não é possível. Como é que Deus faz as coisas dessa maneira? Ela disse assim, quando você começou a pregar no sepultamento, eu sabia o que você ia falar. Por causa da música. E eu trouxe a música para você ouvir, para você sentir comigo. É muito difícil não me emocionar, porque foi exatamente isso que Deus estava colocando no meu coração, e essa forma como Deus fala com a gente. Eu compartilho isso para você saber e você ter, assim, uma alegria e paz do coração, que o soberano Deus não descuida de nenhum detalhe. Olha só o que essa música diz. Lembra que eu falei que eu ia de mão dada com ela para tomar injeção, né? E que eu larguei a mão dela. Veja o que essa música diz. A mão da minha mãe segurou minha mão para atravessar a rua. A mão da minha mãe me aplaudiu de pé no teatro da escola. A mão da minha mãe assinou a cartinha da diretora. A mão da minha mãe enrolou os brigadeiros do meu aniversário. A mão da minha mãe até já me segurou pra tomar injeção. A mão da minha mãe me ensinou a ter força, foco e direção. A mão da minha mãe arrumou meu cabelo e a minha roupa. A mão da minha mãe já me protegeu até de coisas que eu nem sei. A mão da minha mãe amassou o pão que estava sobre a mesa. A mão da minha mãe me encorajou quando eu senti medo. Eu sei que essa mão um dia vai virar poesia e será o fim. A mão da minha mãe foi a mão que Deus usou para cuidar de mim. Lá, ra, 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 ra. Lá, ra, ra, ra. Lá, ra, 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 ra. Eu sei que essa mão um dia vai virar poesia e será o fim. A mão da minha mãe foi a mão que Deus usou para cuidar de mim. Se é algo como Deus fala com a gente, né? Mas a mão não é só poesia. Passou, mas também não é o fim. Eu queria falar hoje com vocês, e o assunto tem a ver com a morte, mas com a esperança. Deixe-me começar, deixe-me orar e dar continuidade. Pai amado, Tua palavra preciosa, que a gente agora abre para estudar, para aprender, e eu quero agradecer pelo consolo do Senhor,
e pelos sinais que o Senhor vai colocando quando passamos dias difíceis, e essa foi uma semana especialmente difícil para mim, para meus irmãos, para toda a família. E eu que agradeço, porque o Senhor sinaliza em todo o tempo que o Senhor está presente, cuidando de cada detalhe, no tempo certo, cada detalhe. Por isso, Deus, com essa convicção de que o Senhor está presente em todo o tempo da nossa vida, é neste tempo agora, estudar a Tua Palavra, que eu peço mais uma vez, que o Senhor fale ao nosso coração pelo poder do Teu Espírito. Fala com a gente, Pai, eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, eu quero mostrar para você um quadro. Veja essa imagem aqui. Não sei se você conhece, você reconhece mais ou menos essa imagem. Reconhece a imagem mais ou menos? Parece, mas não é. Esse quadro é um clique para mim. Esse quadro retrata uma batalha de Napoleão na região hoje chamada Lituânia, perto da Lituânia, entre a Polônia ali norte, é um enclave da Rússia que é separado da sua limite continental, está no espaço separado. E ali nesse lugar, Napoleão, uma batalha em 1807 em Friedland ou Friedland, depende da pronúncia. Uma tradução seria mais ou menos aceitável, seria a terra fértil, segundo alguns comentaristas assim que falam sobre traduções, pintado por esse pintor francês, Jean-Louis Ernest Meissonier, e foi pintado durante esses anos. Ele demorou alguns anos para concluir esse quadro. E essa batalha, onde que Napoleão venceu sobre os russos, ela levou a um processo de paz e uma aliança de França e Rússia, temporariamente, contra a Inglaterra. Mas é muito interessante essa semelhança desse quadro. Talvez você vai lembrar, porque tem a ver... Que dia que foi ontem? Aliás, aniversário da dona Helena Arndt, ontem fez 89. Quem não deu uma luzinha pode mandar, tá bom? Ela vai gostar de receber um alô seu. Dá um cliquezinho para mim mais. Parecido? Muito parecido. É muito provável que Pedro Américo, pode ir lá um clique mais. Esse aí. O Pedro Américo que pintou esse quadro, é um quadro enorme, talvez alguém já viu, já foi lá no Museu de Ipiranga em São Paulo, ou Museu da Universidade de São Paulo, ali que foi inaugurado, veja, em 1895, então são 72 anos depois da independência, 73 anos depois da proclamação da independência, e provavelmente o Pedro Américo inspirou-se fortemente no outro quadro, porque esse quadro foi pintado uns 10 anos depois. Mas é a lembrança aí de independência ou morte. Independência ou morte é uma frase que ficou famosa, não é verdade? Mas é interessante parar e pensar que, na verdade, a expressão independência, ela faz parte exatamente de um conceito de palavras que Deus revelou a Moisés, registrada no livro de Gênesis. Veja só. Isso aqui. Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos colher do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse-se a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que deles comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Vocês serão independentes de Deus e vocês não vão morrer. Será que é isso mesmo? Nós sabemos que não. A mentira da serpente tinha a ver com esse sentimento de independência de Deus sem morte. Mas o que o pecado gerou foi exatamente gerar a morte. Mas Jesus disse exatamente a Nicodemos outra coisa, bem diferente. Ele disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou aí na versão da NVI, um pouquinho diferente do que a gente às vezes está acostumado a memorizar, mas o que o texto bíblico diz, e que João disse, ou Jesus disse a Nicodemos, diz exatamente: nós precisamos entender o quanto dependemos de Deus. Nós não somos independentes. A rebeldia da independência é ter que defrontar-se com uma morte que é morte eterna. Mas a dependência de Deus inclui sim a morte. A morte, da morte física, que todos nós temos que passar por ela. E isso que eu queria hoje compartilhar um pouquinho com você nesta manhã. Falar exatamente um pouquinho sobre isso, mas chamar a sua atenção de que essa morte, como Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55, onde diz: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão, ou o seu ferro de ferir? O aguilhão é aquele ferro que cutucava o boi ou o cavalo na carroça para fazer com que ele andasse, forçando a situação. Onde está essa força da morte para fazer com que isso nos aflija dessa maneira? Exatamente sobre isso quero falar sobre isso com vocês hoje, desculpem. E lembrando o texto de Tessalonicenses que nos diz: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. É muito interessante olhar essa expressão dormem, porque a palavra dorme é usada no sentido figurativo da própria morte, mas se erra quando se imagina que aqueles que morreram estão dormindo no sentido de não consciência. E quero falar um pouquinho nessa manhã. Claro que esses assuntos estavam na mente da gente esses dias, e a gente pensando nisso, penso é hora, talvez a gente lembrar coisas assim, porque a gente precisa estar seguro da esperança em Cristo Jesus. E a primeira coisa, eu queria falar com você: por que nós temos que enfrentar a morte? Quero lembrar do texto, então, de 1 Coríntios 15, ainda, os versículos anteriores, que diz: convém que ele reine, até que já pôs todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Em primeiro lugar, porque a morte é, em um mundo caído, o desfecho da vida marcado pelo pecado e rebeldia. É a realidade da pecaminosidade, a maldição que sobrevém pela desobediência implica nisso. Deus não nos criou para a morte, mas o resultado do pecado é morte. O salário do pecado é morte. A morte física é a realidade que todos nós temos que enfrentar, e ela será parte desse mundo que é marcado por rebeldia, pelo pecado. Rebeldia é essa atitude de rejeitar os princípios de Deus, rejeitar a vontade de Deus, rejeitar aquilo que Deus tem a dizer. Vivemos um mundo que parece que isso fica cada vez mais forte, mais grave. Eu não sei se você tem acompanhado, mas, por exemplo, a notícia essa semana mostrava e falava de uma filósofa que é muito celebrada por alguns grupos no meio acadêmico, professora da Universidade de São Paulo, onde ela cita numa reportagem, ela cita dizendo que ela tem uma coisa que ela fica horrorizada. Ela diz assim: quando eu ando de Uber e quando eu desço do carro, alguém diz assim, o motorista diz: Deus te abençoe. Eu fico arrepiada de raiva. Essa coisa louca de Deus, crer em Deus, que só faz mal para a humanidade. E assim ela vai com o seu discurso doído, rasgado, magoado, com a incapacidade de compreender a soberania de Deus. Rebeldia faz parte, está no coração humano. Por mais que Deus sinalize, por mais às vezes que a gente veja realidades tão agressivas, e ao mesmo tempo, quando a gente vê a revelação da experiência concreta daqueles que andam com Deus, são vistos e entendidos como pessoas estranhas, alienadas, místicas, como quem vive naquele espírito do famosa história de Poliana, que vive só imaginando o bem, fechando os olhos para a realidade. Mais que isso, não só esse tipo de rebeldia, mas o pecado propriamente dito como a forma de ser, viver e pensar, que rejeita todos os propósitos criadores
tudo aquilo para o qual nós somos criados e deveríamos ser. Portanto, a graça de Cristo nos desafia não somente a nos arrependermos, mas buscar ser aquilo que é a verdadeira vida segundo o coração de Deus, a imagem de Jesus Cristo. Temos que enfrentar a morte, porque ela é o desfecho deste ciclo e desse tempo, da vida em um mundo caído e marcado pelo pecado. Em segundo lugar, a morte é a oportunidade final de reafirmar a nossa fé e fidelidade. Veja como vai escrito por Paulo aos Filipenses, quando diz: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. E diz lá em Apocalipse, na revelação dada ao apóstolo João: sê fiel até a morte, te dar-te-ei a coroa da vida. É uma situação muito interessante, porque alguns já têm dito isso, alguns teólogos, a expressão: fui salvo pelo ato salvífico da cruz. Estou sendo salvo pela obra regeneradora do Espírito Santo. E serei salvo quando Cristo vier em glória, ou quando tiver que terminar esse meu tempo de vida. E terei então a oportunidade de até o final perseverar testemunhando da sua fé. Gosto muito de lembrar que esse texto de João 3,16, que nós tanto conhecemos e sabemos de cor, diz, no seu original, o sentido de uma tradução melhor seria assim: todo aquele que nele continuar crendo. Mais do que um ato específico, é uma atitude constante de vida. Eu e você precisamos continuar crendo na obra, e crer significa confiar nisso, que é por Jesus Cristo que somos salvos. A morte é sim essa oportunidade de até o final nós podemos reafirmar que cremos e que buscamos de todo o coração ser fiéis para com o Senhor. Em terceiro, a morte é a última barreira da união com Cristo em glória. E Paulo escreve aos Romanos dizendo: nós somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. E essa é a expectativa final. Experimentarmos um corpo glorificado na eternidade. A morte é o último inimigo a ser vencido, é a última barreira a ser vencida. E ainda, em quarto lugar, a morte é a linha de chegada de uma vida ministerial. Ministério quer dizer serviço. Todos nós temos e devemos entender que temos um aspecto em nossa vida ministerial no serviço de Deus. Alguns dedicam tempo exclusivo a essa tarefa, outros fazem parte da sua dinâmica de cada dia, mas todos nós temos essa oportunidade. E sabe quando você se aposenta disso? O dia que a vida termina. Portanto, em nada Paulo escreve, aliás, Lucas escreve, registra, quando diz em Atos 20 e 24, porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo. É o testemunho do apóstolo Paulo. Contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Não desista desse propósito. Você não para e não perde a oportunidade disso. Eu me lembro, e essa pessoa é uma pessoa que sempre me desafia e me deixa assim, nossa, como é que pode? Vocês lembram do nosso missionário Sérgio, né? Sérgio Nascimento. O Sérgio já foi internado acho que umas 3 vezes, pelo menos, para tratar do coração e da coluna no INCOR, em São Paulo. Eu uma vez fui visitá-lo, acho que contei isso aqui uma vez, que foi a visita hospitalar mais longa que eu fiz. Eu fiquei lá 2 horas e meia conversando com ele. Então, eu não esqueci da época dada, mas cada vez que ele vai para o hospital, alguns médicos se convertem, alguns enfermeiros, por causa do testemunho dele. É impressionante aquele homem, como Deus usa. Está ali, fez uma cirurgia cardíaca, mas entende, eu estou aqui para falar de Jesus. Talvez eu e você, eu vou dizer por mim aqui, eu acho que talvez fosse, se eu tivesse que operar o coração, peito aberto, estou lá me recuperando, estou pensando em quem? Eu acho que em mim mesmo só.
Se eu vou sair dessa, como é que vai ser, como é que não vai ser? E a gente pensa na gente, pensa na gente, pensa na gente. Mas aqui está o desafio, testemunhar até o fim. Até o fim. E tem uma coisa gostosa também, né? Porque alguns de nós, mesmo depois que morreu, a sua vida continua a ser testemunho vivo. Por causa do que deixou. Por causa do que viveu. Você não conhece gente assim? Você não conheceu gente assim? Claro que a gente conheceu. Que coisa preciosa entender que a vida tem propósito ministerial. Por isso, preste atenção se a sua vida está entrando no ritmo de preguiça, de parar, de desistir, de abandonar, de deprimir-se, de ficar fechado, e entender que você tem um propósito de existência. Eu falei um pouco tempo atrás, lembra? Eu falei de você tentar orar com uma pessoa, toda vez, tenta orar com alguém. Quando você encontrar com alguém, alguém te atendeu no balcão, você deu no mercado, deu chance, deu oportunidade, a pessoa abre o coração e diz, posso orar por você? Entenda que você tem até o final da sua vida a tarefa, e não é só uma tarefa no sentido de ônus, de privilégio, de servir ao Senhor. Vale a pena, vale a pena. Mas eu sei que uma pergunta que vem é esta: a vida, na ausência desse nosso corpo físico, será que quando o corpo se vai? Claro que para mim foi marcante essa semana. Eu saí do hospital, deixei minha mãe lá, ainda falei no ouvido dela, não sei se ela tinha consciência para ouvir, botei a mão no rosto dela, falei para ela o quanto eu amava, me despedindo, que o Renato estava com ela agora, mas que eu ia, mas depois eu voltava, e botei a mão no rosto dela. Aí você volta uma hora, nem 1h30 depois, põe a mão naquele rosto, e me veio à mente assim, agora aqui não tem mais vida. Não tem vida? Aquela música dizia, a mão é só poesia, e aí o fim. Não. Há algo a ser preservado além do corpo. Em Mateus está registrado as palavras de Jesus que dizem, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. As ameaças à nossa vida física são não as mais graves, mas essas que nos afastam de Deus, essas que nos bloqueiam, nos fazem cegar a fé, a confiança em Deus, essas são as mais terríveis que nós temos que lidar com elas. É o que Jesus está chamando a atenção. Há sim algo a ser preservado. A saúde do seu corpo é importante. E aqui os personal trainers presentes, tem alguns aqui. Aqui na nossa igreja, para ser personal trainer, tem que chamar Diego. Não sei se tem outra exceção mais aqui, mas são mais ou menos assim, né? Tem 3 ou 4? 3, Diego? 3, né? Não, é brincadeira, né? Acho que parece que é código assim, né? Mas não, mas tem mais. Agora tem mulher que não é Diego, né? Mas tem alguns mais aí. Então, mas a Bíblia diz assim, fala assim, o exercício físico, tá, é a visão de outro tempo, tá? Hoje a tecnologia, hoje a ciência, assim, para pouco aproveita. Mas a disciplina do Espírito, essa é preciosa. Talvez você daquele descuidado que não cuida do seu corpo, a minha esposa diz assim, só quem não manda fazer exercício é o meu dentista, o resto todo mundo vai fazer exercício, né? Mas você vai no médico, o que ele vai dizer para você? Você é sedentário, você já começa a pegar no pé, né? E você tem que fazer isso. Mas e quem é que pega no seu pé da sua disciplina de vida espiritual? Quem é que controla isso? Acho que foi Tiago que trouxe a mensagem falando sobre isso, foi? Acho que é a última vez. Eu e você temos algo a ser preservado. A sua vida com Deus não pode ser negligenciada. Não pode ser descuidada.
O afastamento de Deus endurece o nosso coração. Quando você volta, como eu tenho que voltar essa semana, para a academia, e aquele 10, 15, 20 minutos que você fazia na esteira, que quando você parou, se tirava de letra, agora quando dá 5 minutos, 10 minutos, você parece que o mundo está acabando, parece que não é possível, esse relógio deve estar devagar, eu não aguento mais. Você precisa se exercitar para recuperar. Você tem exercitado a sua vida com Deus? Você está lutando por isso? Falando com Deus? Olhando para a sua palavra? Cultivando na sua mente aquilo, como diz em Filipenses, Paulo escreve, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é louvável, se alguma fama é, algum louvor existe, seja que ocupe o vosso pensamento. Você está zelando por isso? Ou você é o tipo da pessoa que vive, se você é desse sedentário que vive mais, que teu esporte é apertar o botão do controle remoto da televisão, se é isso que você faz, talvez a sua vida espiritual, se ela estiver nesse mesmo ritmo, talvez você esteja tão decaído espiritualmente, talvez como o seu corpo talvez esteja, se você é uma pessoa sedentária. Mas se eu tivesse dizer para você, desculpe os personal trainers, qual é a prioridade maior? Que seu corpo fique meio molenga e meio gordinho, mas que você não seja anêmico espiritual. Que você ande na presença de Deus. Algo a ser preservado. Há também consciência e expectativa pela ressurreição e juízo. E o texto de Apocalipse, na revelação a João, ele diz, nos lembra, quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam, clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E veja que interessante, o clamor desses que morreram por causa da palavra de Deus, estão conscientemente clamando pela ressurreição dos corpos e pelo juízo. Vida consciente. Como? Que característica? Eles não estão dormindo. Há consciência. Em terceiro, há um corpo ressurreto a ser recebido por ocasião da segunda vinda de Cristo. E Tessalonicenses, o texto nos lembra, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, devido à voz do arcanjo, ressoando a trombeta de Deus, descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Há sim um corpo que vai ser levantado, restaurado, renovado, corpo glorificado. Como será esse corpo? Não sabemos. Pistas, o corpo ressurreto de Jesus. Os discípulos estão trancados numa sala, com muito medo, e ele aparece lá. Eu não sei se vai ser tipo Jornada nas Estrelas, sabe como é que é? Que ele faz assim, beam up, como é que ele fala? Esqueci como é que eles falam lá. Teletransporte, né? E o cara aparece no lugar. Mas esse corpo de Jesus, que entra e desaparece, o caminho de Emaús, lembram? Sumiu. É o mesmo corpo que come com os discípulos. É um corpo que, estranhamente, talvez de maneira única, porque haveria de ser assim pela revelação, tem as marcas dos cravos nas mãos. Não é o que ele oferece a Tomé para tocar? Não sabemos este corpo como será. Há muitas perguntas sobre os céus que nós não temos resposta. Por exemplo, se eu te perguntasse, você acha que no céu vai ter criança? O que você me diz? O que você acha? Pô, legal, né? Não é legal ter criança no céu? Mas quem? Quem morre criança vai ser eternamente criança? E quem morrer bem velhinho, vai ser velhinho eternamente? Que idade a gente vai ter no céu? Como é que vai ser esse corpo? Corpo padrão, todo mundo igual? Nós
Não sabemos. A gente não casa no céu. Não é o que o texto bíblico diz? Essa é uma das coisas que eu aguardo para o Senhor me explicar bem lá no céu. Assim, é melhor mesmo, Senhor? Porque eu não vou casado com a minha mulher, porque me dá uma coisa assim meio estranha. Mas diz que vai ser melhor. Nós não sabemos como os nossos corpos serão. Mas há um corpo ressurreto a ser recebido. E em quarto e último, há uma existência real e desejável, portanto, melhor após a morte. E Paulo escreve assim aos Filipenses, dizendo: tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Incomparavelmente melhor. Lucas 23, 42, 43. Jesus, lembra de mim quando vieres no teu reino. Jesus respondeu: lembra o ladrão na cruz, do lado? Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Que coisa incrível. Hoje, deixa eu chamar sua atenção de uma coisa. Os adventistas, eles acreditam no sono da alma. Eles acham que a gente vai estar dormindo o tempo todo. Aí eles pegam esse versículo aqui e dão uma interpretada diferente. Diz assim, é mais ou menos assim que o adventista faz. Em verdade, verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Interessante, né? Estou dizendo hoje, mas quer dizer que vai ser... Não é isso que a Bíblia diz. Jesus está dizendo literalmente isso. E para a gente entender isso, a gente vai ter que correr num outro texto, tem mais alguns minutinhos, para a gente poder entender como essas figuras aparecem de maneira não tão claras, mas presentes nas próprias Escrituras. A existência entre a morte e a ressurreição. Uma história, algumas verdades. Um homem rico e insensível e um homem chamado Lázaro. A Bíblia só nos apresenta assim, numa história que pode ser uma parábola, pode ser alguma coisa muito concreta. Jesus não explica literalmente, mas mesmo sendo uma parábola, continua revelando verdades que precisamos levar em consideração. Uma rápida leitura no texto diz assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro a seu lado. Então chamou: pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque eu estou sofrendo muito nesse fogo. Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se que durante sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: então lhe suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém entre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não houver Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Para caminhar nessa história e tirar alguns dos princípios que estão aqui embutidos, para a gente pensar nesse tempo que a gente chama de tempo intermediário, morreu e a segunda vinda de Cristo, não é sono aqui. Alguns termos precisam ser lembrados, eu quero definir alguns termos para vocês, são palavras que vão aparecer como elas são ditas no grego, mas como elas apontam coisas diferentes, é muito importante para a gente depois entender do que nós estamos falando. Uma palavra é a palavra abissos, que é lugar de prisão de demônios, usado na Bíblia e muitas vezes ligado à ideia, à tradução da palavra de inferno. Ali,
um lugar de prisão de demônios, que depois se apresenta também em outra palavra, que vai ser a terceira. A segunda palavra é Sheol, do hebraico, ou Hades no grego, que é um lugar temporário dos mortos. Preste atenção nessas definições. Lugar temporário dos mortos. Depois a próxima é Gehenna, que é o lugar de punição eterna. Essa sim traduzida fortemente com a palavra inferno, ou lago de fogo e enxofre, e vai por aí afora. A quarta palavra é a palavra paradeisos. Já dá para entender qual a palavra que vem, né? É o lugar temporário dos justos de convívio com Cristo até a segunda vida em glória. Paraíso. E é muito interessante que essa palavra paraíso aparece só 3 vezes no Novo Testamento. E uma delas é nessa hora que Jesus fala com esse ladrão do lado na cruz. Ainda hoje estarás comigo no paraíso, no paradeisos. E a quinta palavra, a palavra ouranos, que é a palavra usada para lugar de habitação do Deus eterno. A fonte de informação está aí citada, Dicionário de Tradução e Teologia, de Colin Brown. Se alguém tem interesse em pesquisar, são 4 volumes desse tamanho, mais ou menos assim, com um monte de palavras gregas e analisando todas elas. É muito interessante a pesquisa que a gente aprende com essas coisas. Mas vamos pensar nessa história. E eu quero ser rápido, eu não vou desenvolver muito longamente, mas eu quero falar só 6 aspectos diretamente numa mesma tela, que essa parábola ou história deste rico insensível e Lázaro nos trazem. Primeira coisa importante, um abismo separa os que morreram com ou sem Cristo. Não há comunicação entre esses 2 grupos após a morte. Não há nas Escrituras invocação de mortos. Não existe essa comunicação. Segundo lugar, nada mais pode alterar o destino estabelecido. Pai Abraão, manda alguém falar com meus irmãos. Esse não pode reivindicar mais nada. Ele não pode mudar. Manda que venha refrescar a minha boca. Venha, por favor, me ajuda. Não há mais o que alterar o destino. Aquele que morre sem Cristo está condenado. Aquele que morreu em Cristo já está julgado, diz as Escrituras. Terceiro, não há interação possível entre vivos e mortos. É que citei agora. Não só não há comunicação entre os que morreram sem Cristo, com os que morreram com Cristo, e nem fazendo algum tipo de triangulação com aqueles que estão aqui. Portanto, se você tiver sonho com falecido, mensagem boa, mensagem ruim, só tem uma coisa que eu posso garantir para você: não é o falecido falando com você. Tá? Você pode imaginar isso, você pode, mas eu tenho certeza que era a voz dele, que era a voz dela. Eu sei que eu vi aquele vulto, eu reconheci. Não é. Não caia nessa conversa, não se iluda, não se engane, não deixe sua mente, e muito cuidado com isso, porque isso é muito explorado, especialmente por aqueles espíritas. É muito típico quando, dentro desse movimento espírita, e alguém conhecido perde alguém da família, já aparece alguém para dizer que lá no centro recebeu um espírito e o falecido quer falar com você. Isso tem enredado muita gente, especialmente quando alguém perde alguém querido, que ficou uma pendência, tem um sentimento de culpa, sente assim que não tratou bem, que tem uma coisa não acertada, ou que a morte é uma morte inexplicável. Eu já vi histórias assim, tem um filho que se suicidou. Por que meu filho se suicidou? Olha, ele quer falar com você. Imagina o que isso faz no coração de pai e de mamãe. Se ele achar que isso é uma possibilidade, é muito convidativo. E olha, a rede de comunicação demoníaca, ela é muito eficaz. Mas eu fui lá, ele falou coisa que só nós 2 sabíamos. Ele revelou coisas que não contamos para ninguém. O diabo tem capacidades que a gente desconhece. De conviver no meio dos humanos, os demônios, de trocar informações, de acessar informações e de usá-las para nos enlaçar.
E é muito típico também, pessoas que começam a se envolver com o espiritismo nesse sentido, começam a viver um tormento. Falo de experiências de pessoas que eu conheço, inclusive familiares. Lá da família da minha esposa foi muito envolvida com isso no passado. Graças a Deus, praticamente todos se converteram, mas lá no passado, essas coisas atormentaram bastante. E começa a conhecer, você se envolve e começa a dar ouvidos àqueles espíritos, demônios, e eles começam a enredar, e quando você não vai ao centro, tem dor de cabeça, passa mal, começa a criar uma dependência, uma necessidade de frequentar o centro, e logo você tem uma mediunidade, você precisa desenvolver essa mediunidade. E lá se está escravizado a essa dominação espiritual, demoníaca, muitas vezes de aparência de coisas boas, mas só diz coisa boa, faz caridade, faz não sei o quê, é laço de engano. Não há interação entre vivos e mortos. Em quarto, a revelação natural, foi sobre isso que o Tiago pregou, né, Tiago? A revelação natural na semana passada e a revelação específica. A revelação natural, a revelação bíblica específica, o testemunho histórico e empírico, ou seja, da experiência, do testemunho daqueles que andam com Cristo, é suficiente para a salvação. Não precisa vir alguém do reino dos mortos para falar. Quinto, os que morrem em Cristo, sem Cristo, já vivem em aflição. Essa é uma terrível notícia. É a situação desse homem, que angustiado pedia a Abraão que ele pudesse ter alívio do seu sofrimento. Mas em sexto, os que morrem em Cristo já recebem o consolo do Senhor e aguardam no paraíso. Lembra a palavra paradisos? Em uma existência prazerosa, a plena redenção da ressurreição. Como essa existência nós não temos pistas. Não sabemos. Mas temos esperança e a certeza pelas Escrituras que aqueles que morrem em Cristo estão com o Senhor. Uma vivência, uma existência consciente na expectativa, como aqueles que morreram por causa do nome de Cristo, que debaixo do altar do Apocalipse clamam: até quando, Senhor, vamos aguardar a redenção final? Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Nesse final de semana de independência, que você lembre que a nossa vida, a vida cristã, é vivida não em independência ou morte, mas sim dependência e morte. Para uma velha vida, para ressuscitar para uma nova vida, por causa da morte do Senhor Jesus por nós. Vamos orar. Pai amado, muito obrigado pela Tua palavra, e porque Deus, a Tua palavra diz que o último inimigo a ser vencido é a morte, mas ela é a porta de entrada para uma nova realidade para aqueles que creem em Cristo Jesus, maravilhosa. Nós ficamos aqui desse lado olhando essas coisas e crendo, mas nós não conhecemos essa realidade. É uma realidade que a Tua palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que o Senhor tem preparado para aqueles que Te amam. E quero agradecer a Deus, porque quando a gente perde alguém próximo de nós, que ama Jesus, o nosso coração pode ter um consolo e uma paz realmente únicas, porque é a certeza de que está com o Senhor. Mas o coração da gente tem que se angustiar sim, orar, interceder e fazer todo o possível por aqueles que morrem sem Cristo. Esses que morrem sem Cristo entrarão já, desde já, em aflição, em agonia. Pessoas que amamos, que não conhecem Jesus como seu Senhor e Salvador. Por eles, oramos e intercedemos, Senhor. Por eles pedimos que o Senhor nos ajude
a testemunhar que Cristo vive. E porque Ele ressuscitou dos mortos, todos nós temos esperança e certeza da ressurreição e da vida eterna por causa da morte de Jesus. Dependência de Ti, morte para uma velha vida, por causa da morte do Senhor Jesus, para que vivamos a vida do Senhor ressurreto. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Marcelo. Só dar alguns avisos dentro da nossa vida de igreja dessa semana e das semanas que se seguem. Terça-feira nós temos a reunião das mulheres às 19h30. Quarta-feira nós temos a nossa reunião de oração às 19h30 também. No próximo sábado, você, pai, mãe do junior, temos a reunião dos juniores começando às 14 horas. E também um aviso e um recado para os homens. Já coloca aí na sua agenda, nós temos um save the date para o dia 19 de outubro, nós teremos o encontro, o Dia dos Homens, e vai ser então um tempo com uma feijoada, mas nós daremos mais detalhes nos próximos cultos, mas já coloca na sua agenda, dia 19 de outubro, temos o encontro dos homens. E pastor Juba tem também um recado da juventude. Bom dia, igreja. Só avisos aqui sobre o Sintonia, retiro da juventude que se aproxima. Tem o próximo fim de semana e no outro a gente faz nosso retiro. Então, preciso fazer alguns lembretes aí para o pessoal. Primeiro deles é que a inscrição para o Sintonia tem desconto até hoje, tá bom? Então, se você é pai, tio, vô ou um próprio jovem que vai estar presente lá, por favor, faça a sua inscrição até hoje para ter o desconto de inscrição. Além disso, quero lembrar os participantes que a gente continua com a nossa tradição de cada um que se inscreve leva 2 litros de bebida, refrigerante ou suco para a gente consumir durante os dias que estão lá, tá bom? Tem um desafio rolando na juventude que é assim, ó, se hoje a gente alcançar 90 inscritos no retiro, o pastor da juventude vai platinar o bigode. Esse é o desafio que os adolescentes propuseram, eles adoram envergonhar o pastor deles, então está aí o desafio, se você quer participar disso, mas tem que se inscrever aí, claro, né? E aí, também tem um evento especial no Sintonia desse ano, que é um dia aberto aos jovens casados participarem do Sintonia de alguma maneira. Se você é um jovem casado, o que isso define é o seu coração, ser jovem aí, mas imagina que você está aí na tua faixa entre 20, 35, 40 anos, não sei, e você quer passar um dia no retiro, você pode se inscrever também como casal, e aí você vai passar o dia, você chega lá para o café da manhã, assiste o culto da manhã com a galera, depois tem um espaço reservado para os devocionais, você vai receber um devocional para fazer com o seu cônjuge, durante a tarde tem uma parte de brincadeiras que tem um programa especial para os casados, e o resto do dia você curte lá o evento, piquenique que você faça, ou jogar os esportes, enfim, você curte o dia no PV, que é muito legal. À noite tem um culto da fogueira, se você quiser lembrar aqueles tempos longínquos em que você ia em acampamento e tinha culto da fogueira, você participa do culto da fogueira, passou esse dia com a gente. Para se inscrever, eu não tenho formulário de inscrição ainda, mas você pode fazer o seguinte, ó, jovem casado que quer participar, lembre de um número muito fácil, 3108. Você consegue lembrar disso? 3108. O que esse número significa? É o meu telefone, 99999-3108, tá bom? Então você fala, manda uma mensagem para mim, Juba, me manda a inscrição, eu mando para você. Então, galera, lembra do refri, lembra de se inscrever hoje, 90 inscritos, tem lá o desafio da galera, enfim. E jovens casados, se você quiser participar também, me manda uma mensagem aí e eu te mando o link de inscrição. Tá bem? No mais, um bom domingo a todos. À noite a gente se encontra aqui também às 19 horas para o culto da noite. Você é muito bem-vindo em estar aqui com a gente. Bom dia, pessoal. A mão da minha